Está no ar, Giro Cidade. Olá, Ariquemes, o seu programa diário, o programa Giro Cidade, está no ar. Vamos falar de amargo com o Maurício Filho, está aqui no estúdio do SBT. Confira comigo. Olá pessoal, mais uma vez, mais um dia aqui no Giro Cidade com mais uma dica de saúde especialmente para você. Vem cá, minha amiga, você está com a boca amarga aí? Agora eu vou dizer uma coisa para você, a tal da boca amarga tira todo o sabor que você precisa, tira na verdade o seu paladar, não é verdade? Agora, triglicérides, a má digestão, a prisão de ventre são outros problemas que tiram o sono de milhares de brasileiros. Sem pensar que o refluxo é um outro problema também gravíssimo que tem atingido milhares de brasileiros. Deixa eu falar para você aqui do Amargo da Natural Ervas, esse produto extraordinário, um dos produtos mais vendáveis de todo o Brasil. O Amargo está há muitos anos no mercado brasileiro e mais de 3 milhões de pessoas tomam Amargo diariamente e já comprovaram aí a sua eficácia. O Amargo da Natural Ervas é um produto preparado com carqueja, camomila, chá verde, hortelã-pimenta e quássia. Um dos produtos que com certeza resolve de verdade. Uma fórmula única que traz aí saúde e bem-estar para toda a família. É por isso que eu quero falar com você mais uma vez desse produto aqui no Giro Cidade. O produto que vai combater aí o empasseamento, azia, má digestão, prisão de ventre, gastrite, úlcera, refluxo, boca amarga, triglicérides, colesterol, vai baixar as taxas, ácido úrico no organismo, a glicemia alta, pressão alta, problemas nos rins, gordura no fígado, vai limpar o sangue, vai limpar aí os seus intestinos também. O Amargo vai baixar aí a taxa de açúcar e gordura no sangue, que é mais importante ainda, se você quer emagrecer com saúde, você deve tomar o Amargo 3 vezes ao dia. Olha só, com o produto Amargo, muitas pessoas em todo o Brasil já têm sentido melhora, já está melhorando. Quantas pessoas passaram anos tomando remédios químicos aqui e ali, que hoje acaba, mas amanhã volta de novo. A glicemia vai embora, mas volta novamente. A má digestão está sempre acontecendo de novo. O Amargo, gente, resolve de verdade. O Amargo cura os problemas dos seus intestinos, vai limpar o seu organismo e deixar a sua vida com muito mais qualidade. É por isso que eu sempre trago para você aqui no programa o produto Amargo da Natural Ervas. Vá à farmácia mais próxima da sua casa e peça agora mesmo o seu Amargo da Natural Ervas. É minha dica de saúde para você aqui no programa. Veja o VT. Viva a vida com mais saúde! O Amargo da Natural Ervas combate a gastrite, má digestão, úlcera, azia, refluxo, enxaqueca, gordura no fígado, gota, prisão de ventre. Diminui ainda as taxas de ácido úrico e colesterol, além de prevenir o reumatismo. Com o Amargo, seus problemas desaparecem e você sente logo a diferença. Mas atenção, não aceite imitações. Exija o Amargo original da Natural Ervas. E o Giro Entrevista de hoje é sobre o cenário político atual que vivemos. O principal objetivo é fazer você, telespectador, ter uma profunda reflexão da responsabilidade do seu papel como cidadão, portador do título de eleitor, também como cidadão praticante e autor das mudanças sociais e econômicas. Quer saber mais? Quer aprender? Roda a vinheta. Olá, hoje no programa Giro Cidade, no quadro Giro Entrevista, está aqui nos estúdios do SBT o nosso amigo jornalista Felipe Corona. Nós vamos falar sobre o assunto política. Não, segura o controle aí do seu televisor. Um assunto importante, um assunto bacana. E já quero iniciar desejando boas-vindas ao programa Giro Cidade, ao quadro Giro Entrevista. É uma honra ter você aqui conosco, falando sobre esse assunto tão importante, até porque nós vivemos num país democrático. Tudo bom? Tudo bem, Alessandro. Obrigado pelo convite, acima de tudo, né? A gente veio de Porto Velho para bater um papo gostoso com você aqui em Ariquemes. Também obrigado pela audiência do pessoal do Giro Cidade também, que está prestigiando a nossa participação aqui para falar um pouquinho sobre um assunto tão importante que impacta tanto na vida do cidadão ariquemense e de toda a região do Vale do Javari. Obrigado pelo convite. Aí o amigo telespectador já pergunta, mas já o programa Giro Cidade já vai começar a falar sobre política?
Por que é importante a sociedade estar inteirada sobre o assunto política? Olha, como eu acabei de falar agora, impacta diretamente na vida do cidadão, né? Você paga os seus impostos, que é o seu dinheiro bem empregado. Então, a política faz parte da nossa vida. E ela não faz parte só da nossa vida porque nós somos representados por políticos, né? Mas também porque no dia a dia a gente faz a política. Quando você tem um problema com o seu vizinho por causa de barulho, você vai tentar negociar com ele um meio de solucionar aquele problema. Então ali a política entra. Então a política está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, principalmente nessa questão envolvendo os nossos representantes, nesse ano de 2016 que a gente vai eleger novos prefeitos ou manter alguns prefeitos e eleger novos vereadores ou manter novos vereadores, é importante que a gente sempre esteja abordando o assunto político, ainda mais aqui na região do Vale do Jamari, que é uma região muito importante dentro de Rondônia. E muitas pessoas, principalmente no interior do estado de Rondônia, no interior do Brasil, ainda falam assim, não, política para mim, muitos amigos meus, inclusive, não me interessa a política, não quero falar sobre política. E o que isso... Por que a sociedade ainda existe, parte da sociedade que ignora a política? Eu acredito que, como eu já conversei com alguns políticos, alguns colegas jornalistas sobre isso, Alessandro, de uns tempos para cá, principalmente de 2013 para cá, que a gente viu aquela onda de manifestações, as pessoas pedindo mais moralidade na política, mais seriedade na política, menos corrupção, houve uma espécie de crise moral da política contra a política, especialmente contra os políticos. Então, muita gente diz, religião, futebol e política não se discute. Mas hoje, principalmente, com a aproximação desse período eleitoral, a gente vê que as pessoas, de alguma forma, tentam debater novamente a política, mas o que vem ocorrendo muito é um confronto exagerado de ideias e de questões ideológicas, né? Então, assim, hoje eu acredito que ainda há muita resistência, mas parece que a população, com esse chacoalhamento que teve aí por conta dessas manifestações, a gente percebe que agora as pessoas estão menos resistentes. Ainda tem muita resistência, mas parece que as pessoas estão um pouco mais conscientes do seu papel dentro dessa estrutura, porque a gente elege os representantes. Então a gente tem uma grande parcela de culpa ou de sucesso da nossa cidade, da nossa região ir bem por conta do nosso voto. Se ele for bom ou ruim, vai ter consequência para todo mundo, seja do partido A, partido B ou partido C. Então, de qualquer forma, a gente tem que debater a política assim mesmo, ainda tendo uma resistência, ainda tem muita resistência. Mas eu acho que a política deveria ser debatida em todos os locais, desde a escola até dentro de casa. Muito bacana, muito boa essa resposta. Nós vamos falar sobre a região do Vale do Jamari. Esse ano, a eleição é no âmbito municipal. Vamos falar dos gestores municipais na região do Vale do Jamari e no legislativo municipal também. Vamos começar pelo município, faz parte aqui da região do Vale do Jamari, do município de Montenegro. Qual é o atual prefeito hoje do município de Montenegro, a realidade política do município? Olha, Alessandro e telespectadores do Giro Cidade, Montenegro vem tendo uma série de problemas administrativos e também na questão de violência, conflitos agrários. Então, isso tudo tem dificultado muito a vida do prefeito Júnior Mioto, que é do PP, que pretende com certeza a reeleição, né? Já que ele era o primeiro mandato dele, ele é filho de político, então a política já está presente na vida dele há muito tempo. Então ele vem tendo muitos problemas administrativos com o Ministério Público, com a Justiça. Então tudo isso aí pode influenciar no futuro registro de campanha dele, quando ele for fazer esse registro no TRE, já em breve, a partir de maio, junho, já começa a questão do registro de campanha, aquela movimentação toda das convenções, aquela coisa toda. Então, o Júnior, ele tem dificuldades dentro da cidade, uma rejeição muito grande. Alguns vereadores não vêm concordando com o trabalho dele. Ele vem tendo muitos problemas na questão da conservação das estradas vicinais, né? Montenegro tem mais de 2.000 quilômetros de estradas vicinais, com muitas pontes.
Então ele vem tendo uma grande dificuldade nesse quesito e também na questão do transporte escolar. E já na questão da justiça, ele vem enfrentando muitos problemas por conta de algumas situações que ele se envolveu, questões envolvendo diárias, pagamento supostamente irregular de diárias, nomeação da irmã para um cargo que não deveria, inclusive no mês passado, em dezembro, o Ministério Público Estadual, por meio do Procurador-Geral de Justiça, do Pedro Ayrton Marim Filho, entrou com uma representação contra ele no Superior Tribunal de Justiça. O Rondônia VIP vai até divulgar isso, né, por meio do Edward. Eu escrevi a matéria. Então vocês vão poder conferir esse material. Então isso é uma série de empecilhos que podem complicar a vida do Júnior Mioto. E atrapalha a gestão municipal. Claro, porque você... A cidade sofre, o povo sofre. Sim, a população toda vai criticar, né, porque quer ver os seus recursos bem aplicados, né, e a partir do momento que o prefeito se enrola, essa é a palavra certa, em diversas pequenas deslizes, então a população acaba criando uma resistência ao nome dele, e isso aí pode causar vários problemas para ele. Tem algum nome, um boato do próprio povo indicando algum nome para participar do pleito eleitoral em Montenegro? No final do ano passado aconteceu uma reunião que os vereadores, já insatisfeitos pela questão envolvendo o Júnior Mioto, eles queriam criar um consenso ali entre eles e indicar um nome da Câmara para tentar disputar a reeleição, mas esse nome não surgiu, né? Iniciou-se apenas a conversa. Existe a possibilidade do ex-prefeito Heloísio vir a ser candidato, mas não é certo. Muito, né? Conhecido no estado de Rondônia. Muito conhecido. Hoje ele ocupa... E isso, ele tem muitas amizades, né? Aqui dentro de Ariquemes, é muito reconhecido o seu trabalho. Hoje ele ocupa um cargo de assessor especial no governo Confúcio Moura. Então, assim, ainda está no campo muito da especulação, mas as peças começaram a se mexer, né? O tabuleiro é grande, o jogo é difícil, requer muita conversação, então existem essas possibilidades aí, mas nada confirmado ainda. Agora nós vamos falar sobre o município de Alto Paraíso. Lá nós temos um prefeito Marcão da farmácia, conversei com ele, né, no final do ano passado também. Qual o partido dele? O partido dele é PMDB. Então é o partido do governador. Isso, então ele à época, nos falou que está tendo muito apoio do Confúcio, né, para resolver algumas questões da cidade, principalmente questão de asfaltamento, questão da conservação das estradas vicinais. Ele disse que 80% da malha viária, da questão das estradas de Alto Paraíso já estavam bem conservadas, com pontes já conservadas, consertadas. Então, assim, ele não falou em reeleição ou se iria apoiar alguém, né? Então, ele ficou também muito no campo da dúvida. Ele acredita que está trabalhando muito. Ele falou que um dos principais objetivos dele para 2016 é fazer a festa do Jerico, que ano passado não teve, né? Esse ano já está bem encaminhada, já tem apoios costurados do governo do estado, de empresas privadas. Então, ele falou que não queria falar em reeleição ainda, mas o principal objetivo dele para esse ano, para voltar a trazer recursos para Alto Paraíso, que sofreu com queda de arrecadação, é realizar a festa do Jerico para movimentar a economia da cidade. Então, ele está meio pensando nesse assunto, se vai ou não vai a reeleição. E nomes ali? Nomes, não surgiu nenhum grande nome ainda. Também... A eleição no Alto Paraíso passada foi forte, foi bem disputada. Foi. Muitos nomes ali, foi uma guerra política tremenda, né? Isso. E o que a gente ouve normalmente é que vai sair algum nome de Câmara de Vereadores, né? Mas nada muito concreto, não tem um nome assim de consenso. Tudo depende muito das conversações. Aqui em Rondônia nós temos legendas muito fortes, né? Então cada uma quer seu espaço. Então tudo depende das coligações, como vão se formar, tudo depende sempre disso. Lá em Alto Paraíso nós temos o nosso amigo também, Caico, que foi presidente da Câmara Municipal lá de Alto Paraíso. Um grande abraço ao Caico, todo o pessoal
do município de Alto Paraíso, Buritis. Ei, Buritis vem sofrendo, hein? Buritis sofreu um bocado, teve enchente, teve questão de cassação do Prefeito caçado. Isso, Toninho. Secretário, bastante. Toninho tentou voltar, quase conseguiu, tentou voltar e quase conseguiu, mas não voltou. E aí assumiu o Oldei Ferreira, que é o Dico, né, do PSC. Então ele já tem 10 meses de trabalho à frente da prefeitura de Buritis, né? Enfrentou uma série de dificuldades por conta da enchente, né? Muitas casas atingidas, faltou infraestrutura, asfalto de algumas ruas foi literalmente levado pelas águas. Então ele disse que além desses problemas teve também queda de arrecadação, entendeu? Então tem toda essa série de fatores e agora a cidade parece que está voltando aos trilhos. Eu estive lá já por 3 vezes entre dezembro e agora janeiro. E é uma cidade muito rica, né? Sim, muita movimentação por conta da agricultura, do manejo florestal, da retirada de madeira. Então é uma cidade que tem muita movimentação. Eu fico muito impressionado quando eu vou a Buritis. É praticamente o movimento que a gente tem em Ariquemes. As lojas sempre movimentadas, muitos carros, muitas motos. E a cidade parece que agora está voltando à normalidade, né? O Dico falou pra gente em entrevista por Rondônia VIP, né, que se não fosse a ajuda do governo do estado na questão do asfalto nas principais ruas ali, na Ayrton Senna, em ruas de alguns setores que tem lá, seria bem difícil a cidade voltar a ser o que era antigamente. E agora deu certo a questão do projeto de água e esgoto sanitário, já foram inauguradas, já foram ligadas 2.000 casas ao sistema de tratamento de água. Então, assim, o Dico deu sorte nessa parte, né, de assumir o mandato, teve ali um momento de instabilidade política, mas conseguiu colocar a cidade nos eixos. Teve que demitir muitos colaboradores, né? O Tribunal de Contas fez uma recomendação a ele por conta da folha de pagamento, né? Do limite prudencial. Então ele teve que demitir muita gente, muitos colaboradores próximos de cargos de confiança, mas parece que a cidade está mais tranquila. E quanto à questão da reeleição, ele também não entra nesse mérito. A gente perguntou, ele está ali, estamos conversando, vendo os parceiros, o que eles acham, entendeu? Ele está muito tranquilo quanto ao trabalho dele. Ele disse que está com a consciência bem tranquila quanto ao trabalho que ele vem realizando em Buritis, né? O que atrapalha um pouco essa questão da arrecadação, que caiu em todo o país, é inegável isso. É verdade. Mas ele tá tranquilo. Está tranquilo. Não está também pensando em reeleição. Agora uma pergunta, vou perguntar para você. Pergunte. Volpe. Sai candidato ou não sai? Tem essa possibilidade, né? Ele é um homem do governador que está fazendo um excelente trabalho junto ao Idaron. Justamente. O Volpe ele está lá na Idaron já tem mais de um ano mais ou menos, né? Inclusive eu já fui assessor de comunicação da Idaron, né? Tenho muitos amigos lá ainda, estive recentemente lá fazendo uma visita de cortesia no começo do mês. Então, assim, ele é uma pessoa bem quista dentro da Idaron, né? Então, existe essa possibilidade dele vir, né? Tem que ver só a questão jurídica, se ele não tem algum problema com o Tribunal de Contas, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, a tendência é que ele saia candidato a enfrentar o Dico nessa questão da prefeitura lá de Buritis. Lá não vai ser polarizado, não. Vai ser uma disputa bem específica. Eu acredito que seja única, contra um. Um contra um. Isso. Chamado, né? Isso. Campo Novo de Rondônia. O Ocimar também, ele está bem animado lá. Nosso amigo Ocimar, conheço muito, trabalhei com ele aqui em Ariquemes. Estive com ele também no começo do mês. Está fazendo uma boa gestão? Como que está a situação do município de Campo Novo? O problema dele, segundo o que ele nos passou agora, tem pouco mais de 2 semanas, Alessandro, é a questão com o transporte escolar. Ele enfrentou 2 problemas lá. Ele queria terceirizar a questão do abastecimento de água, né? Queria passar para a CAERD, mas a Câmara de Vereadores derrubou, não aceitou. E também a questão, ele estava querendo colocar as escolas da zona rural e da cidade em turno único. O que é o turno único? Todos os alunos vão estudar ou só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite, né? Para economizar. Para economizar, porque ele diz que gasta cerca de 4 milhões de reais com transporte escolar por ano, né?
Então, para um município pequeno, de cerca de 15, 21 mil habitantes, é um impacto muito grande. Então, também houve uma discussão, mas mesmo assim a Câmara de Vereadores também não aceitou essa proposta. Então, ele vai fazer um trabalho de conscientização, apesar de ser um ano eleitoral, ele vai fazer um novo trabalho de conscientização da população, o quanto essas medidas são importantes para a economia de Campo Novo. Eu falando como cidadão de Porto Velho que visitou Campo Novo. Eu acredito que seria importante a população aceitar essas sugestões do prefeito. Entender isso. Né? Isso, porque são cerca de R$400 mil por ano com gastos da prefeitura de tratamento de água, e Campo Novo não tem coleta de esgoto, e também precisa fazer urgentemente a questão de construção de galerias pluviais, né, para escoar a água da cidade, porque quando chove, Campo Novo está no meio de um vale, então toda a água daqueles morros caem para a cidade. Então ele disse que a cidade alaga muito rápido, então essa parceria com a CAERD desafogaria um pouco os cofres do município e aí possibilitaria a prefeitura fazer um convênio com o DR ou abrir licitação própria para construir essas galerias pluviais e dar um desafogo na cidade na questão das alagações que acontecem muito. E também a questão do transporte escolar, que seria feita uma parceria com o Estado. Por quê? Porque à noite ele me disse que tem linhas que vai um aluno dentro do ônibus, outras 4 alunos. Então você está havendo um desperdício de dinheiro público. A partir do momento que isso se colocasse em turno único, seria feita uma parceria com o governo do Estado e os custos seriam divididos. Então ficaria bem melhor para a prefeitura de Campo Novo. E na questão da reeleição também ele está meio reticente, se sai ou não sai, né? A cidade pequena sempre tem muita gente também ali querendo a cadeira de prefeito, então ele também está meio reticente a essa questão. Município de Cacaulândia. Cacaulândia também, o Edmar Amorim, ele vem fazendo uma gestão muito razoável, muito boa lá na cidade, aliás. E é uma situação difícil, Cacaulândia tem uma quantidade de quilômetros de área, estradas rurais muito grande. O Edmar também falou que tem mais de 1.500, 1.800 quilômetros de estradas vicinais, estradas rurais. Ele teve problemas na questão da conservação das pontes, são mais de 100 pontes, 100 bueiros, Então, é um gasto muito grande. Então, e tem saída para todos os lados, ele disse, né? Então, nessa questão também ele está bem avançado, nessa questão da conservação. Ele disse que falta só 20% do total, né, para fazer toda a conservação. Mas ele conta muito com a ajuda também dos produtores rurais, que entendem a situação dele. Queda de arrecadação de pelo menos uns 20%, né? Então, é um baque muito forte. Tem compromissos assumidos com as categorias, né, especialmente com a educação. Então, o Edmar está fazendo uma gestão muito, muito firme, né, na questão dos gastos públicos, mas, acima de tudo, mantendo a folha de pagamento em dia e, provavelmente, também cumprindo os acordos com o pessoal da educação, que teve uma greve lá no passado, que durou cerca de 40 dias, 45 dias. Então, ele está fazendo um esforço muito grande para cumprir a folha de pagamento, cumprir os acordos e também manter a cidade em ordem, né? Porque não adianta, a folha de pagamento é muito importante porque movimenta a economia do município, mas também você precisa dar a infraestrutura necessária para a população ir à escola, ir ao trabalho, enfim, ir até o seu sítio, tirar uma produção rural também, que também ajuda na arrecadação de impostos e movimentar a economia. E por enquanto ele, assim como a maioria do PDT, já há uma costura nessa questão para o governo do Estado de 2018. Então, as conversações já começaram desde o ano passado, né? Existe a possibilidade do senador Assir vir a governo do Estado, apoiado pelo governador Confúcio Moura. Então, o PDT já está fazendo todas as negociações, todas as conversas voltadas não só para as eleições municipais, mas também para as amarrações. Sim, isso. Porque a tendência é que se elejam mais prefeitos para manter uma base forte e o governador fazer uma gestão mais tranquila, com mais apoio. Agora nós vamos falar sobre o município de Rio Crespo.
Nós temos o Eudes, Isso. contador daqui do município de Ariquemes, agora está no Rio Crespo. Isso, o Rio Crespo a gente não tem muita informação, mas assim, Alessandro... Teve um prefeito muito prestativo, muito participativo, que foi o Júnior do Arroz, né? Isso. Ficou muito conhecido. Rio Crespo ganhou muita visibilidade, ele teve um apoio junto com o Ivo Cassol, explodiu aquilo ali. E aí é um município que, como os demais que nós falamos até agora, a arrecadação depende do governo federal. Isso. Cai a arrecadação, a cidade... para. E assim, a informação que eu tenho também é essa que você já começou a passar, né? Queda de arrecadação, o município também está numa situação meio complicada. Alguns alertas do Tribunal de Contas do Estado em questão de pagamento, de folha de pagamento. Então isso dificulta muito a vida do gestor, porque a partir de certo percentual, né, que você ultrapassa o limite prudencial, 54% da folha, então você já tem uma série de limitações impostas pelo Tribunal de Contas. E aí isso te complica muito, você não pode dar um aumento, você não pode pagar uma gratificação. E para uma cidade pequena, igual o Rio Crespo, isso acaba afetando a economia, porque se o professor deixa de ganhar R$200 a mais no salário, é R$200 que poderia ser investidos no mercadinho, em pagamento de impostos, pagamento de funcionários daquele local. Então a economia acaba sendo travada também. O executivo municipal trava, a cidade trava, porque é uma cidade muito pequena, né? Tem mais ou menos 10 mil, 11 mil habitantes, então é complicado por isso, né? E ele pode vir à reeleição? Pode, ele tem todos os quesitos, né? Já que é o primeiro mandato dele, ele tem todos os pré-requisitos para ser candidato. Agora tem que ver se ele vai conseguir a certidão do Tribunal de Contas do Estado, né? Se ele sanear todas essas questões envolvendo aí essa questão da folha de pagamento, ele está liberado para ser candidato. Agora nós vamos falar sobre o município de Cujubim. Não tem sido fácil também, assim como o município de Buritis, a situação de Cujubim, né? Cujubim está mais ou menos encaixado com Montenegro. Muitos problemas com a justiça, né? Denúncias de desvio de recursos, né? A polícia em cima, o poder judiciário em cima. A criminalidade alta. Criminalidade alta. Assalto a bancos. Isso, e até se passou por isso. Antigamente tinha uma delegacia em Cujubim que dava uma tranquilidade para a população, né? E desativaram essa delegacia, mas já existe alguma conversação para que volte essa delegacia em Cujubim, né? E assim, o prefeito Fábio está tendo, que é ex-vice do filho do Hernan Morim, escapou o nome, desculpa. O Hernan, ele é ex-vice do Hernan Morim, que saiu para ser candidato a deputado estadual nas últimas eleições de 2014, mas ele assumiu muito pepino, vamos dizer assim, do Hernan. O Hernan também chegou a ser condenado por improbidade administrativa. E o Fábio agora pegou muita coisa andando, mas também já se complicou em muita coisa também. Então a justiça está em cima. Ele também teve recentemente uma denúncia ofertada pelo Ministério Público com relação a pagamento de diárias, licitações, então a coisa está bem complicada para ele. Mesmo ele não podendo sair à reeleição, isso pode complicar, de repente, algum aliado dele que ele queira, de dentro da Secretaria ou da Câmara de Vereadores, que ele queira apoiar, isso pode complicar bastante a vida dele, causar uma imagem passar uma imagem muito negativa para quem ele for apoiar. Vai ser muito difícil ele candidatar à reeleição. Porque além de ele não poder, por conta que ele foi vice do Hernan, isso acaba contando como efeito na questão de mandato, né? Acaba também tendo essa questão envolvendo essas pendências judiciais aí. Estamos conversando com o jornalista Felipe Corona, do município de Porto Velho. Ele também atua no site rondoniavip.com.br. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Não sai daí. Daqui a pouquinho a gente entra, cutuca a ferida. Vamos falar sobre o município de Ariquemes. Voltamos já com mais informações aqui no seu programa Giro Cidade. Estamos de volta com o programa Giro Cidade. No quadro Giro Entrevista de hoje, estamos conversando com o jornalista Felipe Corona. Estamos falando sobre política, principalmente a política na região do Vale do Jamari. Este ano é um ano eleitoral
voltado para a gestão pública municipal e para o legislativo municipal. E nós vamos falar da nossa realidade. É muito importante você estar atento, sabendo o que está acontecendo na nossa região do Vale do Jamari, porque um voto errado, meu amigo, sofre 4 anos e depois não tem por onde reclamar não. Olha a realidade do Brasil aí hoje. Município de Machadinho, Felipe. Machadinho também está bem complicada a gestão lá. Além da queda de arrecadação, o Marinho da Carne também teve problemas com queda de arrecadação que acabaram refletindo dentro da questão com o Tribunal de Contas na questão da folha de pagamento. Mas assim, Felipe, me explica, se eu tenho 10 funcionários, arrecado R$1.000, R$100 para cada funcionário. Isso. Aí o governo federal comete um monte de caca, corta a arrecadação. Isso. E aí o culpado é o prefeito? É porque... Está acontecendo em todos os municípios do Brasil. Isso. O que ocorre? Existe a lei de responsabilidade fiscal que também ajudou a moralizar muita coisa, porque antigamente o prefeito arrecadava R$100, gastava 90 em folha de pagamento. E muitos desses R$90, muita gente era funcionário fantasma. Ia lá uma vez por mês só assinar o ponto. Então... Assim, nessa questão da lei de responsabilidade fiscal, hoje o prefeito só pode gastar 54% do que ele arrecada em folhas de pagamento, né? Aí entra saúde, educação, tudo num bolo só. Claro que o governo federal tem a sua parcela de culpa, mas o prefeito ele tem que ter a mão forte, né, de saber gerir esse recurso, por mais escasso que ele seja. Então, assim, o que aconteceu, como a gente falou ainda agora, no bloco anterior, com o prefeito de Buritis. A partir do momento que você tem uma queda de arrecadação, você tem que ver aqueles gestores que estão bem próximos de você, que realmente trabalham. E aí você corta a arrecadação. Você tem um problema porque falta mão de obra especializada. Mas, em compensação, acaba sobrando recurso que é para gerir a educação, a saúde, porque senão não sobra dinheiro. Vamos só pagar funcionário, mas e aí como é que fica a educação, saúde, transporte escolar, as estradas vicinais? Então é uma balança que tem que estar sempre equilibrada, não pesando para um lado tanto e nem para o outro lado tanto. Mas aí mesmo assim o Tribunal de Contas ainda dá 54%, ou seja, a folha de pagamento ainda tem um peso um pouquinho maior. Então o gestor ele tem que, acima de tudo, ter muita consciência dos gastos que ele tem que fazer. Politicamente falando, se um gestor... um prefeito é um excelente gestor, tem austeridade fiscal, comando, ele acaba sendo um antipolítico. Pega antipatia. Sim, porque normalmente os vereadores, o secretário, ele tem compromissos políticos. Ou o próprio prefeito tem compromissos políticos. A consciência da sociedade brasileira já é de sugar um pouquinho. Isso. Mamar um pouquinho. Isso, porque quando a farinha é pouco, meu pirão primeiro, né? Então, assim, nessa questão, o prefeito, ele tem os seus compromissos políticos, ele tem os seus acordos políticos, né? Os vereadores, os secretários, todos são políticos. Então, a partir do momento que o prefeito, ele é o dono da chave do cofre, então muita gente vai lá pedir favor para ele. E dependendo da situação, não é possível atender tudo ou não é possível atender nada. Então o prefeito acaba sendo pressionado por vários lados para que atendam esses compromissos políticos. Às vezes quem assume um compromisso quer saber de receber. Se eu presto serviço para você, se você combinou comigo no dia 10 eu quero receber, até porque eu tenho minhas contas, tenho que pagar a escola de filho, tenho toda aquela coisa que a dona de casa, o chefe de família sabe como é que é. E às vezes a gente não quer saber, não importa se você teve a queda de arrecadação, a gente não quer saber se te assaltaram na porta do banco, então a gente quer saber de receber. Então, como você disse, acaba, por mais que o cara explique, o gestor, o prefeito explique, o secretário explique, acaba virando um antipolítico. Por quê? Todo mundo acha que político, alguns realmente utilizam de meios obscuros para se manter no poder, mas tem gente que realmente... existe gente séria ainda na política. Então, a partir do momento que você diz muito não, você acaba pegando antipatia. E se você diz muito sim, acaba sendo antipatizado, porque diz muito sim, é muito condescendente, diz sim sempre balançando a cabeça positivamente para tudo que pede. Então, é muito complicado esse jogo da política, dos bastidores, porque não é fácil. É uma faca de dois gumes. Interessante, né? É uma pergunta que seria para o final, mas eu vou te perguntar. É difícil, como você está dizendo, ser prefeito
E por que tanta gente quer ser prefeito? Tanto político quer ser prefeito? Por um dos lados mais simples. A política, eu sempre associo ela como um grande vício. Quer dizer, tem gente que gosta de tomar uma cervejinha, tem gente que gosta de fumar um cigarro, né? Então a política, ela vicia. Ela acaba viciando porque é a sensação de poder, a sensação de você você comandar os destinos de muitas, de milhares, de centenas de milhares de pessoas. Isso acaba seduzindo as pessoas, né? Tem gente que tem um dom natural de ser político, de querer realmente mudar a sua sociedade, o local onde mora. Mas também tem gente que quer ter o poder para justamente a sede de ambição, de conseguir cargos mais altos, de conseguir vantagens ilícitas. Então a política também, assim como essa questão da negociação, como a gente falou agorinha, é uma faca de dois gumes. Ela pode servir para o bem, mas também pode servir para muito mal. Como você falou na volta do bloco, né? Se você vota errado, é 4 anos enrolado aí, né? A gente sofrendo um bocado. É verdade. Tem uma fala, assim que o presidente Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, ganhou a segunda eleição, a reeleição dele para presidente dos Estados Unidos, foi lá, todos os jornalistas a nível nacional falar, ele simplesmente disse isso, cabelo branco, vinha de uma crise financeira terrível, no final de uma guerra, ele disse, política nada mais é do que uma disputa de egos. Encerrou a fala dele. Então, agora nós vamos falar do município de Ariquemes. Felipe, a realidade do município de Ariquemes. Nosso prefeito que é da cidade de Ariquemes, qual é ele, quais são as disputas, como que está Ariquemes? Ariquemes, eu estou vindo de uns 3 meses para cá, praticamente todas as semanas eu venho a Ariquemes. Ariquemes eu vejo que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa a ser melhorada. Claro que em 4 anos não dá para fazer milagre, né? Então, na parte de arrecadação, na parte administrativa, o prefeito Lorival Amorim está indo muito bem, né? A gente viu agora no final do ano que ele teve a aprovação das contas do Tribunal de Contas, os valores a serem investidos na educação foram até ultrapassados um pouco, na saúde a mesma coisa. Então ele está fazendo uma gestão muito austera, acima de tudo para manter um mínimo de infraestrutura para a população, mas também com o problema da queda de arrecadação, né, do FPM, isso. Mas como Ariquemes é a cidade mais importante do Vale do Jamari, a economia aqui eu tenho a impressão que está melhor do que em Porto Velho, por exemplo. Eu sempre comento quando eu venho aqui, poxa, Ariquemes não para, Ariquemes está sempre movimentada, comércio sempre movimentado, né? E a gente vê que a cidade está caminhando bem. A gente ouve algumas reclamações, né? Algumas pessoas sempre dizem, aqui na minha rua está assim, aqui na minha rua está assado, né? Mas não se agrada a todo mundo, né? Mas onde eu ando principalmente, eu sinto que a cidade tá num caminho mais ou menos certo, né? Na questão da arrecadação, a gente vê que a cidade está mais limpinha, está mais bem cuidada. Tem um outro problema que a gente tem em qualquer cidade grande, né? Ariquemes hoje tem 100, 110 mil habitantes, né? Então acaba tendo furo, não tem jeito, né? Quando você tem esses problemas iniciais aí de questão de queda de arrecadação, isso influi muito. Então o prefeito, como a gente já falou, ele tem que manter a balança equilibrada, né? Então é complicado. Mas nessa questão o prefeito foi aprovado com louvor em 2015, né? O Tribunal de Contas fez muitos elogios no parecer dele, recomendando a aprovação da Câmara de Vereadores. Então a gente vê que há muito mais acertos na questão administrativa do que erros, né? Eu não tive a oportunidade de andar nos bairros mais periféricos de Ariquemes, né? Setor 8 e tal, etc. Mas o relato que a gente tem é que a cidade tá no caminho certo. Agora temos que ver como é que vão ser os planos do Lorival Amorim para os próximos 4 anos, caso ele venha para a reeleição, né? Você conversou com ele, e o que ele fala? Ele fala que depende das negociações, né? Depende das negociações. O irmão dele também veio, ele disse que conversou muito com o irmão, com o Edmar, que é um pouco mais velho do que ele, né? Mas como eu já falei, o PDT também ele está amarrando esses prefeitos
já pensando em 2018, né, com a possível candidatura do senador AC ao governo. Então, assim, foi uma excelente aquisição para o PDT trazer o Lorival para o PDT, né? Tirou ele do PMN e levou para o PDT, né? Então, é um nome forte, é um nome que o Lorival já assumiu vários cargos públicos, né? Foi presidente da Idaron, foi deputado estadual, então tudo isso aí acaba pesando numa futura negociação política. Mas eu acredito, como jornalista, Felipe, do que eu venho analisando, conversando com os colegas, é quase certo que ele venha à reeleição. Agora só não tem um nome de peso hoje, eu não encontro um nome de peso para enfrentá-lo. Né? Tem problemas com justiça, mas talvez seja o ex-senador Hernandes Amorim. Mas veremos, tem que ver se ele vai ter as condições, né, dadas pela justiça para que ele possa enfrentar o Lorival. Dentro do espelho da eleição passada, nós tivemos o Val, o Saulo da Daniela, Isso. o Adelino Isso. e o Lorival. Você acredita, na sua visão, qual que é a sua opinião desses 4 candidatos? Vai ter 4 novos candidatos em Ariquemes? Dentro da atual economia do país, a maioria dos municípios da região do Vale do Javari, vai ser polarizada a candidatura ou não? Vai ser mais Eu acredito que não. Eu acredito que nos municípios menores só 2 nomes, nos pouco maiores 3 no máximo. Porque eu estava até comentando com o Edward, né, que é o gerente do nosso site do Rondônia VIP. Houve mudança na lei eleitoral. Serão apenas 45 dias de campanha. Eram 90 contando a propaganda na rádio e na TV, que eram 45 dias, mais 45 de bloco na rua mesmo, a formiguinha, aquela coisa toda. Hoje só são 45 dias, sendo 35 de campanha em rádio e TV, né? Então, isso dificulta muito. Você tem que ter muito poder econômico, você tem que contar com muitos parceiros, você tem que ter um caixa forte para poder vir fazer uma campanha para prefeito, até mesmo para vereador também, por conta desse tiro curto. Então, eu acredito que vai dar uma enxugada nos nomes a serem analisados nessas cidades menores ou maiores. Isso é muito bacana. Agora, deixando a sua mensagem para a gente encerrar o programa Giro Cidade, qual a mensagem que você deixa para o telespectador do programa Giro Cidade, para o telespectador do SBT Ariquemes, quanto à conscientização? Aqui nós já demos uma informação abrangente de toda a região do Vale do Javari. É um ano muito importante. Um erro agora custa 2017, 2018, 2019, 2020. Acima de tudo, é não se deixar levar por promessas, por milagres, porque isso não existe. Existe trabalho acima de tudo. Na política, a gente sabe que tem os acordos, tem as negociações, muitas delas que esquecem da população, mas acima de tudo a gente tem que fazer um voto consciente, calmo, tranquilo, sereno, para que a gente fique depois com a consciência tranquila de que tentou fazer o melhor pela cidade. E não depois se arrepender, puxa, votei no candidato A e me ferrei minha cidade, ajudei a ferrar minha cidade, a complicar a vida da minha cidade. Então, acima de tudo, calma, analise bem as propostas do seu vereador, do seu candidato a vereador, do seu candidato a prefeito. Então, procure, acima de tudo, ter tranquilidade e prudência para fazer uma escolha correta para que depois não haja arrependimentos, porque passar 4 anos arrependido, com a consciência pesada, é complicado. E o mais importante também, Felipe, é informar a sociedade que o voto, ele não, já passou a época de comprar voto, né? Passou Sim. a época de ser avaliado pelo seu patrão, o seu patrão mandar você voltar, você votar, né? Já acabou. Eu acho assim, não adianta nada você cobrar seriedade na política se você vende seu voto, se você fura a fila, se você estaciona na vaga de idoso ou na vaga de deficiente. A corrupção começa aí nos pequenos gestos do dia a dia. A partir do momento que você comete esses deslizes, você está dando um cheque em branco para o político cometer também as irregularidades, as corrupções, as maracutaias que eles cometem.
Não todos, ainda temos pessoas muito sérias na política, mas a partir do momento que você faz isso tornar rotina, quando você não devolve o troco a mais, quando você senta na cadeira do idoso no ônibus e finge que está dormindo, então você está dando o aval, você está avalizando que o político, desculpa a palavra, vagabundo, continue na política. Conversamos com o jornalista Felipe Corona, jornalista do site rondoniavip.com.br e também do município de Porto Velho. Um prazer ter você aqui conosco, conversando aqui no programa Giro Cidade, explicando um pouquinho para a sociedade ariquemense. Tudo de bom. Muito obrigado por participar conosco. Eu que agradeço o convite, Alessandro. Obrigado pela audiência, pela sua companhia. Obrigado ao Eduardo Mota, que nos trouxe aqui para a Ariquemes para participar. Esse bate-papo gostoso, muito legal, falar de política, falar para a população de Ariquemes, do Vale do Jamari, o quanto é importante a gente analisar a política e viver a política, porque a gente vive todos os dias. Conversamos com o Felipe, muito obrigado por você participar conosco. Um grande abraço ao Ed Mota, do site jornalrondoniavip.com.br. Esse foi o nosso Giro Entrevista de hoje. E nesse momento é hora de falar sobre o polivitamínico que tira todo esse cansaço, toda essa moleza, toda essa preguiça mesmo. Tá na hora de falar de Vitamel. Veja comigo. Que prazer estar com você aqui no Giro Cidade mais uma vez para trazer um recado muito importante de um dos produtos mais vendáveis de todo o Brasil. Deixa eu chegar aqui nessa bancada que eu quero falar para você do Vitamel, o fortificante do trabalhador. Já pega aqui na minha mão, ó, deixa eu mostrar para você aqui esse produto maravilhoso. Você vai pegando aqui os detalhes desse produto que o pessoal vai mostrando para você, que a produção vai mostrando. Você está se sentindo fraco, gente, esgotado, sem disposição? Nós temos a solução ideal para você repor todas as energias. O Vitamel, o fortificante do trabalhador. Quem sabe eu estou falando aqui para uma pessoa, gente, uma pessoa que está sofrendo aí com cansaço físico e mental. Uma das coisas que mais tira a atenção das pessoas aí é o cansaço físico e mental, principalmente no trânsito da cidade, é onde ocorrem muitos acidentes. O estresse, né? Você anda estressado, está nervoso, está com dores aí nas costas, colesterol está alto, está anêmico, falta de disposição para trabalhar, ir ao supermercado, realizar tarefas simples em casas do dia a dia. Pois é, meu amigo, o Vitamel é para você. O Vitamel resolve de verdade e resolve esse tipo de problema. Dependente aí, se você está com esquecimento, por exemplo, o esquecimento é algo terrível também na vida das pessoas. De repente eu estou falando aqui para alguém que esquece de chave, número de telefone, número da identidade, número do CPF. Se você esquece com facilidade das coisas, o Vitamel também é para você. Olha, gente, o importante é você saber o seguinte: o produto Vitamel, fortificante do trabalhador, resolve de verdade. Vai proteger o seu organismo para que você não venha ter aí doenças e enfermidades. O produto da caixinha amarela, chamado aí carinhosamente pelos farmacêuticos de o amarelinho que te dá forças, é um dos produtos mais imitados do Brasil. Aonde você chega vai ter alguém tentando imitar esse produto aqui, ó. Tentando vender para você um produto que não seja esse. Principalmente nas farmácias. O que está acontecendo? Os novos laboratórios vão lançando novos produtos no mercado. É óbvio. O que acontece é o seguinte: esses novos produtos precisam ter saída, precisam dar lucros para as pessoas, os laboratórios que fizeram e que elaboraram esse produto. Acontece que eles pegam e pagam para os vendedores vender esse produto, passar esses produtos adiante. E aí, onde você chega na farmácia, você pega o seu Vitamel, você quer levar, quando chega no balcão, o vendedor fala assim para você: amigo, leva Vitamel não, leva outro produto aí, nós já estamos com outro produto aqui, X, custa menos do que Vitamel, vai resolver do mesmo jeito, é a mesma coisa. Esse aqui, esse produto canta, esse produto rebola, esse produto faz isso, esse produto faz aquilo, tudo ilusão. O Vitamel resolve de verdade. É o único produto que realmente importa você ter em casa. Vá na farmácia e se o farmacêutico, o vendedor, tentar vender um outro produto para você, trocar o Vitamel, vai em outra farmácia, amigo. Troque de farmácia, mas não troque de produto. O Vitamel é único. Uma fórmula exata, fórmula única para aliviar todas as dores do seu corpo, diminuir a taxa de colesterol e te fortalecer da cabeça aos pés. Vitamel, o fortificante do trabalhador. Esse sim resolve de verdade. 25 anos
mudando a vida do povo brasileiro. Tá fraco, cansado, desanimado? A solução está em suas mãos. Vitamel, o fortificante do trabalhador. Vitamel combate a fraqueza, cansaço físico, estresse, cãibra, anemia e tonturas. Com Vitamel, você fica forte da cabeça aos pés, cheio de energia, disposição e animado para o seu dia a dia. Mas atenção, não aceite imitações. Vitamel só é vendido nas farmácias e drogarias de sua cidade. Viva a vida melhor com Vitamel. Há 25 anos, o fortificante do trabalhador brasileiro. Nós vamos a um breve intervalo comercial, não saia daí. Eu quero mandar um abraço especial aos moradores do setor 3, ligadinho aqui no programa Giro Cidade. Setor 5, Jorge Teixeira, um grande abraço a toda Ariquemes, ligadinho aqui no SBT Ariquemes. Não saia daí, temos mais informações para você aqui no programa Giro Cidade. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Giro Cidade e agora está aqui no estúdio do SBT a Edileia e o professor Francisco para nós falarmos sobre o Senai. Olha só, um recado muito importante para você que está pensando em seguir uma nova carreira, para estar precisando de conquistar um novo espaço no mercado de trabalho, conseguir um emprego de uma forma mais rápida, principalmente você do aluno do ensino médio. Mas olha só, é como a Edileia disse, não tem idade. Não é verdade, Edileia? O espaço no Senai, as portas estão abertas para vários cursos, né? Sim, qualquer idade pode chegar lá que a gente recebe. Olha, os cursos são de automação industrial, eletrotécnica, edificação, segurança do trabalho e tem muito mais por aí. E hoje está aqui no estúdio o professor Francisco, que vai falar um pouquinho sobre o curso de eletrotécnica. Professor Francisco, eletrotécnica, o que significa o curso de eletrotécnica? Como que é esse curso? Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos que nos assistem. Alessandro, eu venho hoje falar das atribuições do eletrotécnico. Isso. Dessa profissão tão almejada pelo jovem e que às vezes tão desconhecida. Então nós estamos aqui justamente para passar as informações para esse jovem que almeja chegar e buscando, né, um mercado de trabalho um pouco mais rápido, digamos assim, né? Porque se hoje ele vai a uma universidade, ele tem aí 5 anos, 4 anos para poder conseguir chegar ao mercado de trabalho. E com um curso técnico, né, a nível médio, ele com 2 anos, 1 ano e 8 meses, por exemplo, ele já tem essa satisfação de estar no mercado de trabalho e bem remunerado. Então, nós estamos aqui justamente para falar das atribuições. Quais são as atribuições que um técnico em eletrotécnica justamente tem dentro das suas responsabilidades profissionais? Primeiro, ele vai ser um profissional que tem condições de fazer projetos, projetar todo e qualquer sistema elétrico, desde a parte de distribuição elétrica das redes das ruas, na distribuição da Eletrobras, que é a nossa Ceron, tá conhecida Ceron, sim. As instalações de uma residência e as instalações de um sistema industrial. Então, esse profissional ele vai ter essa atribuição, né, justamente durante toda a carreira profissional dele, que vai fazer com que ele encontre a satisfação quanto profissional. Outra atribuição do profissional eletrotécnico é a condição de fazer reparos, de dar manutenções, né, para os seus clientes, tanto na parte da predial, quanto na parte industrial e no sistema elétrico de potência, que é a distribuição das redes de forma geral. Na usina hidrelétrica, esse profissional ele também vai ser inserido, né? Então, lá na geração de energia, esse profissional ele vai ser absolvido. Ele tem o campo de trabalho dele amplo. Quer dizer, são atribuições que esse jovem, por não ter conhecimento, às vezes ele impactua, a questão dele não ter conhecimento. Mas com essas informações, eu creio que o nosso jovem ariquemense, ele tem aí condições de chegar justamente com a escolha já definida, quando for ao Senai, para se capacitar, para ter essa habilitação profissional do sonho, é a habilitação do sonho.
Sim. Professor, a validade, quando um aluno faz um curso no Senai aqui em Ariquemes, a validade do currículo dele é a nível de município, a nível de estado? A validade do currículo de um profissional é nacional. Nacional. No Brasil inteiro. No Rio Grande do Sul, Nordeste. Posso dar uma cortadinha? Alessandro, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque todos esses cursos técnicos são regulamentados. O que é regulamentado? O curso é protegido por um órgão regulamentador, um CREA, entendeu? Tem muita gente que acha que para ter uma carteirinha do CREA tem que ser engenheiro. Não. Você sendo um técnico, você tem a carteira, o número, tá? E pode assinar projeto. E o interessante, Edilé, é que é uma profissão que eu conheço muitos jovens que fizeram, hoje são pais de família, tem as empresas dele. Não, ele cresce profissionalmente, né? Isso que é bacana. O Senai dá essa qualificação que hoje tem profissional que fez ali, eu conheço, fez Senai Ariquemes, se qualificou no mercado de trabalho, trabalhou nas empresas e hoje montou a sua própria empresa. Mesmo que seja no segmento de elétrica e assim por diante, né? Sim, nós temos muitos ex-alunos que são profissionais liberais hoje na cidade. Então isso é muito importante. Olha, mesmo você, não é verdade, professor, que vai fazer uma faculdade, agora está meio apertada, a situação não está legal, faça um curso no Senai, que é rápido, né? 2 anos, 2 anos e meio, já conclui. Exatamente. O aluno, ele vai ter, logo no início, né, todas as informações necessárias, inclusive em questão de valores de mercado. Né? Porque o aluno, ele tem, claro, nós humanos, nós temos essa questão também de valor aquisitivo, poder aquisitivo. E nós queremos saber quanto vamos ganhar com isso, em questão de profissional. E dizendo assim que um profissional a nível técnico hoje, ele, em alguns casos, ele vai ter uma renda superior a níveis técnicos que nós conhecemos. Hoje, um profissional eletrotécnico, ele, dependendo do desempenho dele, que isso também depende muito do empenho do profissional, ele vai tirar aí valores superiores a R$5.000 mensal. E nós temos alunos aqui do Senai, nosso, que está hoje trabalhando na região como profissional liberal ou até mesmo como empregado já nas empresas locais, que estão com valores acima dessa situação a qual eu estou passando no momento. E pode muito bem também, se quiser já dar em diante, engrenar numa faculdade, já tem uma fonte de renda, né? O curso técnico, ele não serve simplesmente para que você tenha condições de ingressar no mercado de trabalho. Ele também é uma base para o aluno ter o início, usando como início, para depois, num curso de nível superior, ele usar também dos conhecimentos adquiridos no curso de nível técnico, posteriormente no nível superior. Questão de uma engenharia da construção civil, engenharia da eletricidade, engenharia mecânica, quer dizer, são conhecimentos que vêm somar para que ele possa, posterior, sendo diferencial dele no mercado de trabalho. As vagas, Edileia, são limitadas. Atenção, você que está me assistindo agora, jovem, meu amigo, minha amiga, telespectador aqui do programa Giro Cidade, as vagas são limitadas. Existe curso que já está praticamente completo, né, Edileia? Já, eu peguei a informação no balcão, são pouquíssimas vagas, o pessoal está indo atrás mesmo, isso é muito gratificante. Tá? Até quando vai as inscrições? Olha, a previsão é que as aulas se iniciem, acho que semana que vem. Então, fechando a turma, né, essa turma já vai começar semana que vem. Se tiver mais procura, nós abriremos uma nova turma. Isso é muito importante. Então, você que está nos assistindo, atenção. Olha os cursos: automação industrial, eletrotécnica, edificação, segurança do trabalho e outros cursos mais. Veio aqui a professora Carmen, veio o professor Roberto e hoje está aqui o professor Francisco Hamilton, eletrotécnico. Essa nomenclatura mexe na parte elétrica da residência, aprende a lidar com positivo e negativo, evita levar choque? Bom, a questão eletrotécnica é justamente um eletricista
com uma capacidade, né, de estar resolvendo os problemas de todo um sistema elétrico. Bom, esse profissional, ele é capacitado para estar resolvendo situações que às vezes um eletricista comum, aquele que realmente fez só um curso de qualificação de 80 horas, de máximo 100 horas, não consegue resolver. A automação de uma residência, hoje um eletrotécnico é capaz de fazer. Por exemplo, eu tenho uma condição de fazer o monitoramento de uma residência através de sistema fechado de câmeras de TV, e esse meu cliente, ele ter esse monitoramento através do trabalho dele, de uma outra cidade, a partir do celular ou até mesmo de um computador. Então, esse profissional técnico, ele tem essa capacidade a partir do momento que ele passa pelo Senai, porque nós temos professores capacitados, experientes, para fazer com que ele chegue a esse nível profissional, com excelência, com bastante transparência e com os valores que são necessários para que ele desempenhe as suas atividades dentro da sociedade local ou em qualquer região do país que ele realmente quiser atuar. Interessante que eu tenho um case de sucesso, Edilé, dentro da minha própria casa. O meu pai, após aos 50 anos de idade, já professor, graduado, ele fez o técnico em edificação, quando era ali na Avenida JK. E ele hoje mora no Buritis, tem um escritório dele e assina plantas das casas. Agora o município de Buritis está sendo regularizado os terrenos, né? Está tendo agora escritura pública. Precisa construir uma casa, a Caixa já está financiando depois da escritura pública. Meu pai já assina plantas e faz desenho de plantas no município de Buritis. Está muito bem. Hoje vive disso e ganha dinheiro com o curso do Senai, depois dos 50 anos de idade. Exatamente, Alessandro. É uma das facilidades que o curso técnico faz com que o profissional ele não fique atrelado só a uma empresa. Ele tenha condições, a partir do momento que ele se profissionaliza e tem o seu certificado técnico, ele consiga, como autônomo, trabalhar, desempenhar as suas atividades e ter o seu próprio financeiro, a sua independência profissional. A excelência de mercado, ele consegue levar todos os padrões que ele aprende no curso, ele consegue levar para que ele possa, na sua vida profissional, se sobressair e, com certeza, melhorar cada dia mais. Bom, com todas essas informações, ele vai conseguir, todas as informações absolvidas no curso, ele vai conseguir depois ser aquele profissional que vai fazer um laudo técnico. Precisa de uma vistoria, fazer um laudo técnico em uma residência, ele vai conseguir fazer aquele laudo, observar quais são os defeitos, se precisa substituir alguma peça, algum equipamento, fazer diversas observações. SPDA, que são o Sistema de Proteção contra Raios, ele também pode, além de fazer o projeto, ele pode acompanhar as atividades, fazendo ali laudos e outras situações que são de responsabilidade desse profissional. Então, a questão se não tenho informação, fica muito restrito a minha visão em referente à profissão. Então, é por esse motivo que nós estamos aqui para trazer as informações para o jovem que quer iniciar numa carreira de sucesso. Então, ele tem que vir para o Senai para realmente ter essa visão e saber que todas as informações que nós estamos trazendo aqui hoje, em primeira mão, são reais e vai fazer com que ele se torne um profissional aí de ponta, reconhecido no mercado e com bastante sucesso. É isso mesmo, Edilé, deixa um convite agora para o jovem, para o nosso amigo que está assistindo. Quantos hoje precisam de uma qualificação? O Senai está com as portas abertas, telefone, contato, endereço, nome dos professores, seu celular particular, seu WhatsApp, contato para que a gente consiga trazer esse jovem para o Senai. Gente, procurar o Senai na Avenida Tancredo Neves, 3822, tá? As maiores informações sobre o curso você pode pegar com as meninas do atendimento ou no telefone 3536-6004. Isso aí, o site, olha só, anota aí, já está na tela do seu televisor.
www.ro.senai.br. Repetindo o telefone que a Edilé acabou de dizer, 3536-6004. Isso aí. Sabe mais um lugar que esse profissional de técnico em eletrotécnica pode ser requisitado? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, esse colega de trabalho do Senai, que hoje tem a sua empresa, e reclamando, nossa, minha energia está vindo muito alta, né? Ele me deu a ideia de ir na minha casa e fazer uma verificação e encontrou vários pontos de fuga de energia. Fio que estava desencapado, quando o profissional que eu contratei, que não era qualificado quando eu fui construir minha casa. Olha o quanto eu perdi até descobrir isso. Quando ele foi lá e fez toda essa manutenção, minha conta eu posso dizer que reduziu na metade. Essa é um diferencial muito grande que o profissional sai qualificado pelo Senai. Professor Francisco, deixe o seu convite para os alunos, para os futuros alunos, para você, meu amigo, que está assistindo, preste atenção. Atenção pai, atenção mãe. Olha, vai lá com seu filho, lá no balcão do Senai, na Avenida Tancredo Neves. Liga, pega as informações. São as últimas vagas para você participar do curso do Senai. Fica aqui o meu convite para você que não conhece ainda as instalações, as novas instalações do Senai, todos os equipamentos do Senai, a parte interna do Senai. Venha, faça uma visita para que a gente possa lhe apresentar o que nós temos de melhor e mais moderno, né, para que você possa, a partir do momento que tomou a decisão de ser profissional da área de eletricidade ou das outras áreas afins, dos cursos que o Senai oferece, com certeza você vai ter já uma satisfação só em nos visitar. Então nos visite, não perca tempo, faça as suas inscrições que você não vai se arrepender. Com certeza vão ser futuros profissionais aí no mercado com bastante excelência e ficam aí muito felizes por ter se realizado profissionalmente. Um diploma, um certificado qualificado. Assista conosco agora um case de sucesso do Senai Ariquemes, do Senai Rondônia. O mercado de trabalho está mais perto do que você imagina e mais próximo do sucesso profissional. Hoje o mercado está muito competitivo, necessita de pessoas extremamente qualificadas. O Senai para mim foi isso. Ele que abriu portas para eu poder estar aqui hoje. Eu, como sou um ex-aluno, faço questão de falar para quem queira. Faça Senai, que o Senai vai ser um bom caminho profissional. Matrículas abertas, vagas limitadas. Seja um técnico pelo Senai, seja visto, seja reconhecido. Senai, Sistema Fiero. Nós chegamos ao fim do nosso programa, SBT Ariquemes, a vez e a voz do ariquemense. Valeu, gente! Giro Cidade, a vez e a voz do ariquemense.